de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Isso aí, boa noite. Tô um pouquinho afônica, afônica, né, que fala. Não tem problema, isso não me incomoda. Eu tô um pouquinho não sei se é gripe, se é alergia. Tomei um antialérgico. Esse antialérgico não me dá sono, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou dormir aqui, de repente eu caio aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre encarnação nos diferentes mundos. Está no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, né? Nós, espíritos reencarnados, né, aqui na Terra, temos um objetivo, né? O objetivo de aprender em amor e aprender em conhecimento. E assim como nós, existem vários espíritos que estão por aí procurando uma casa, né? Uma casa para reencarnar e para fazer se cumprir essa evolução, né? E Deus nos ensina, inclusive até através da natureza, né? Como é que tudo isso funciona, né? E aí a gente vai começar aqui lendo, que eu gosto muito de quando a gente estuda o livro dos Espíritos, eu gosto muito de ler a pergunta, ler a resposta, e a gente vai fazendo as reflexões aos poucos, né? E aí vamos entender como é que é isso. A gente sabe que tem que reencarnar e existe muitas moradas na casa do Pai, né? Jesus já falou isso, existem muitas moradas na casa do Pai. A nossa única morada, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, não é aqui a Terra. E também a gente vai descobrir que a Terra não é a melhor morada. A melhor morada, que eu digo assim, é a melhor para nós, no nosso estágio evolutivo, né? Mas tem outras moradas muito melhores do que a Terra, né? E aí o Kardec começa perguntando para os espíritos o seguinte: as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? Aí os espíritos respondem: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras e nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Quando eu li isso, já me deu uma preocupação, né? A nossa reencarnação aqui na Terra é uma das mais materiais e uma das mais distantes da perfeição. Kardec, para nos ajudar, né, no nosso entendimento, ele classificou os espíritos em 3 ordens. Classificou em várias classes, mas eu trouxe as ordens de espírito, que aqui já dá para a gente ter uma ideia. Então ele diz o seguinte: a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? São aqueles onde a predominância da matéria sobre o espírito, existe uma predominância da matéria sobre o espírito, existe uma propensão ao mal, existe ainda a ignorância, o orgulho e o egoísmo, e as ideias desses espíritos ainda são pouco elevadas. A segunda classe são dos espíritos bons. Aí já existe uma predominância do espírito sobre a matéria. Ainda existe uma influência da matéria, mas a influência é bem menor, né? Na realidade, a predominância é a do espírito e a predominância também do bem. Aí, os espíritos bons, a predominância neles é o bem. E a primeira classe, a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Aqui não tem nenhuma influência da matéria sobre o espírito. E, nesse caso, já existe uma grande superioridade moral e intelectual. Bom, quando a gente lê que a vida na Terra, que nem os Espíritos nos dizem, é das mais materiais e das mais distantes da perfeição, a gente já tem uma ideia que tipo de espírito reencarna aqui na Terra. Quem são?
Os imperfeitos. E quem são os espíritos imperfeitos? Quem são? Nós. Nós somos esses espíritos imperfeitos. Aonde existe a predominância da matéria, onde existe uma propensão ao mal, onde existe a ignorância, o orgulho, o egoísmo, isso tudo está em nós. Então, meus amigos, a gente vê aqui que a gente tem que trabalhar muito, né? Vamos continuar. Questão 173. Essa questão é dividida em 173, 173A e 173B. Vamos lá. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para o outro e pode ter várias existências num mesmo globo? Aí os espíritos respondem, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. E podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Os espíritos respondem para a gente, certamente. E podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? E os espíritos respondem, seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Então, quantas vezes iremos reencarnar aqui na Terra? Tantas vezes quanto for preciso. E enquanto a Terra ainda quiser nos abrigar. Porque a Terra ainda, né, é um planeta de expiações e prova. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esse detalhe. E está a caminho do mundo de regeneração, mas nós também precisamos ser esses espíritos regenerados para podermos voltar para a Terra. Senão, daqui a pouco, a gente não vai ter nenhuma oportunidade aqui na Terra, não. Porque assim como nós evoluímos, tudo na natureza evolui. E os planetas também evoluem. Claro que se nós já tivéssemos evoluídos como espírito, a gente teria puxado a Terra também na evolução. Mas vai chegar um momento que a Terra vai ter que evoluir. Seja conosco aqui, ou com outros espíritos que já vão poder habitar um mundo de regeneração. Certo? Às vezes a gente fica um pouco impressionado como é que as coisas hoje em dia tomam um vulto, né? Hoje a gente estava no estudo do EJA à tarde, tem os grupos de estudo aqui à tarde, a gente estava conversando isso. Como é que parece que o mundo, assim, a gente tem a sensação que tudo está correndo, né? Aí depois aqui, quando eu cheguei, a gente estava conversando assim, a gente tem a sensação, muitas vezes, de que as pessoas estão incomodadas, as pessoas parecem que não estão... A gente, às vezes, tem a sensação que a gente não está cabendo, né? A sensação de que o nosso corpo, nosso espírito não cabe no nosso corpo. É, às vezes, aquela sensação, aquela insatisfação, aquela coisa de que eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui, eu quero estar lá, eu não quero estar nesse trabalho, quero estar em outro lugar. Eu acho que essa sensação é exatamente isso. Esse incômodo, essa coisa que está mexendo muito na gente, esse momento, eu acho que muito mesmo, fazendo a gente abrir os olhos para certas coisas que até então a gente se acomodava e a gente não via, né? Então está mais do que na hora da gente começar a buscar essa nossa evolução, né? Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Aí os espíritos respondem, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Aí, gente, aí ia ser derrota, né? A gente está reencarnado aqui na Terra. Ia ser derrota, né? Eu gostei da carinha dele. A gente está reencarnado aqui na Terra com tantas dificuldades, né? A Terra querendo evoluir, a Terra querendo se tornar um planeta de regeneração, e a gente não entendendo isso. E aí, bum, chegou o momento. A Terra precisa se regenerar, a Terra precisa evoluir. E aí a gente não acompanha essa evolução, gente. Aí a gente vai para onde? Vai para que planeta? Imagina, vai para que lugar? A Terra, pelo menos, a gente já conhece, né? A gente, com certeza, já deve ter reencarnado tantas vezes aqui no planeta Terra, que a gente aqui já conhece, né? Na realidade, o espírito, ele não anda para trás, né? Quando a gente fala isso, fica aquela sensação aqui, ué, mas então o espírito vai para um lugar pior? Não, o espírito, ele não retrograda,
né? O espírito, depois que adquiriu a sua evolução, ele não anda para trás. E a evolução vai acontecer de qualquer maneira, gente. Às vezes existe aquela sensação, e normalmente muito interessante que essa sensação é sempre com o outro, presta atenção. Sempre a gente acha, puxa, mas fulano parece que não evolui nada, né? Passa, sofre, tem problemas e ele não aprende. A gente também tem esse mau hábito, né? A gente está sempre olhando o outro, né? Em vez de a gente tem que fazer essa reflexão com a gente. Como eu estou? Será que eu sou essa que estou aqui marcando passo, né? Que nem diz no dito popular. O que é marcar passo? É aquela coisa que você não sai do lugar, né? Mas na realidade existe só muitas vezes essa sensação de que a gente não evolui. A gente evolui sim. Até porque a matéria evolui, tudo evolui. Então, por menos que a gente aprenda, a gente aprende. E mesmo que tudo que a gente escute aqui, a gente vem, assiste palestras, estuda no EJE, já trabalha na casa espírita, a gente escuta muita coisa e muita coisa a gente não consegue botar em prática. Isso às vezes cria um pouco de angústia, né? Quando a gente faz essa reflexão com a gente mesmo, puxa vida, mas eu estudo tanto, escuto tantas coisas, sei o que é certo, sei o que é errado, por que eu ainda faço errado, né? Mas a gente já tem essas noções nós espíritos. E aí quando a gente desencarnar, o corpo físico acaba, mas nós como espírito vamos levar como espíritos toda essa informação. Em algum momento ela será útil para a nossa encarnação. Tá? Não vamos ficar tão agoniados. Questão 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Aí os espíritos respondem, nenhuma vantagem particular, a menos que seja uma emissão, caso em que aí se progride, como em qualquer outro planeta. Achei muito interessante fazendo esse estudo, que os espíritos assim, tipo, a Terra, gente, e Kardec insistindo com a questão da Terra, né, os espíritos dizendo, olha só, a Terra é como qualquer outro planeta, na condição dela. Não tem nada de especial, né? Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo essa reflexão. Ou seja, será que se a gente desencarnasse e ficasse lá como espírito, a gente não seria mais feliz? Aí os espíritos respondem, não, duas vezes ainda com ponto de exclamação, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Quando a gente desencarna, enquanto estamos lá na erraticidade, né? Erraticidade é aquele momento em que o espírito espera. Ele desencarnou, ele está esperando a oportunidade por uma outra reencarnação. Nós aqui com certeza estaremos ao desencarnar na erraticidade, porque ainda precisamos reencarnar muitas vezes. Então, enquanto a gente está na erraticidade, a gente aprende sim, a gente estuda. Quem já leu Nosso Lar vê isso, né? Quem já leu outros livros vê isso, a gente estuda, a gente participa de seminário, de palestra, fazemos tudo isso. Só que, enquanto desencarnado, a gente não tem o corpo físico, né? Que muitas vezes limita a gente. Então, enquanto desencarnado, a gente acha que tudo vai ser muito mais fácil do que na realidade é quando nós reencarnamos, né? Quando nós reencarnamos, aí tem família, né? Tem casa espírita, tem vizinho, tem muitos confrontos que a gente precisa fazer e às vezes a gente não suporta, né? No livro Voltei, Psicografia de Chico, o irmão Jacó é um pseudônimo, na realidade o espírito se chamava Frederico Figner. Ele foi um introdutor do fonógrafo aqui no Brasil. O irmão Jacó, ele narra a dificuldade que ele encontrou quando ele desencarnou. Porque ele combinava com os companheiros dele espírita que o dia que ele desencarnasse, que eles podiam ficar tranquilos, que ele ia vir aqui para dizer como é que era. Porque ele tinha certeza que ele ia desencarnar muito bem. E aí ele desencarnou, né? Ele era um militante espírita muito
conhecido na época, muito atuante. Só que quando ele desencarnou e se percebeu como espírito, ele se descobriu sem luz. Ele viu que ele não tinha luz nenhuma. E vocês sabem que espírito, quando o espírito adquire um certo grau de evolução, né, ele tem um brilho, né? Vi de Jesus, né? Naquela passagem que cegou Paulo nas portas de Damasco, tal a luminosidade de Jesus. E aí ele se viu desse jeito. E aí ele percebeu nesse momento que o íntimo dele era cheio de mazelas, cheio de dificuldades, que foram mascaradas a partir da grande atuação que ele teve dentro do meio espírita. Então ele foi uma pessoa de projeção, até na vida pessoal ele foi uma pessoa muito bem sucedida, porque ele foi quem trouxe o fonógrafo para o Brasil, ele ganhou muito dinheiro. Só que ele não se deu conta de que, na realidade, ele não fez o trabalho íntimo que precisava fazer. E ele se tornou espírita porque ele perdeu uma filha, que se chamava Raquel, e ele e a esposa dele procuraram uma médium que se chama Ana Prado, lá de Belém do Pará. E essa médium, a filha dele se materializou através da mediunidade de Ana Prado e conversou com ele. Disse que foi um momento muito lindo, abraçou a família, deitou no colo, sentou no colo, como se fosse ainda aquela filha amada e querida. E ele descobriu ali que a morte não existia, que a filha continuava viva do outro lado. E aí ele volta para o Rio de Janeiro e resolve se dedicar daquele momento em diante ao espiritismo. Então foi uma pessoa de muita projeção e de muita dedicação ao espiritismo, né? Mas como é que então ele se viu assim? Porque ele disse que, na realidade, a grande necessidade dele, que era se libertar da vaidade que ele ainda trazia dentro dele, ele não conseguiu fazer. Então ele fala para a gente, ele deixa um alerta para que pessoas que se destaquem neste ou naquele grupamento religioso, ou mesmo que não seja no grupamento, às vezes a pessoa se destaca no trabalho, né, em algum outro lugar, que tome muito cuidado para não deixar essa vaidade crescer dentro da gente e a gente achar que a gente já é perfeito, né? Inclusive, ele disse que uma das coisas que mais o deixou constrangido foi que ele pôde verificar que perto dele tinha uma senhora muito simples, totalmente iluminada. E aí ele soube que essa senhora foi uma professora, enquanto encarnada na Terra, mas uma professora muito dedicada ao que ela fazia. E aí isso causou muito constrangimento, porque ele olhava para ele e ele não via luz. Ele olhava para a senhora e se via a senhora muito iluminada. Então a gente pode ver que não é a posição que a gente ocupa na Terra, né, que vai fazer com que a gente tenha aquele brilho que a gente precisa lá no mundo espiritual, né? Questão 176. Depois de ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenha estado? Aí os espíritos respondem, sim, do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Aí os espíritos respondem, sim, há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí os espíritos respondem para a gente, isto não teria nenhuma utilidade. Não importa se a gente está primeira, se a gente vai estar... Acho que seria legal se a gente soubesse que era a última encarnação na Terra, mais a caminho de um planeta melhor, né, gente? Não é para voltar para um planeta pior, não. Aí isso ia ser meio pânico. Kardec, mais uma vez, ele dividiu os mundos habitados em 5 classes, né? Então é importante, eu acho, a gente falar isso um pouquinho aqui.
Tem aqueles mundos que são os mundos primitivos, que são habitados por espíritos bem materializados. Espíritos que ainda privilegiam a matéria. Muitas vezes primeiras reencarnações, muitas vezes onde a força bruta se faz necessário para a sobrevivência. E a Terra já passou por esse momento. Foi naquela época dos homens da caverna, né? A segunda classe dos mundos são os mundos de expiações e prova, que é exatamente na condição em que a Terra ainda se encontra. Ela é habitada por espíritos onde ainda há a predominância do mal sobre o bem. Isso é no planeta Terra. O terceiro mundo são os mundos regenerados, que é para onde a Terra está caminhando. Aqui prevalece o bem sobre o mal. Ainda existe o mal nos mundos regenerados, né, nos mundos de regeneração, mas aqui o bem já prevalece sobre o mal, né? Aqui, quando o mal começa a querer botar as asinhas de fora, o bem chega junto e não deixa, né? No nosso planeta, você vê que a coisa acontece ao contrário, né? Muitas vezes o bem é tão tímido que ele não consegue nem botar a cabeça de fora, né? Não que ele não aconteça, né? Mas a gente tem muito mais notícia de coisas ruins do que coisas boas. Mas a gente até entende, porque no mundo de expiações e prova, essa é uma característica, né? Temos os mundos felizes, que é onde o bem sobrepõe o mal em todos os seus graus, e os mundos celestes e divinos, onde aí vivem os espíritos puros e perfeitos, que não pensam mais no mal e que só pensam e fazem o bem, né? Então, nesse mundo de expiações e provas, se a gente entender isso, a gente entende que tipo de espírito que habita o nosso planeta, e a gente entende, eu acho, com mais facilidade, porque o nosso planeta está na condição que está do jeito que está, né? Onde as coisas parecem que cada vez mais tumultuadas, né? Hoje a gente estava estudando à tarde a parábola do joio e do trigo, e a gente percebeu, isso foi muito bom até para a gente analisar essa questão, que muitas vezes é necessário que o joio cresça junto com o trigo, né? Quem lembra dessa parábola, o joio é uma erva daninha, que é muito parecida com o trigo, inicialmente, quando ela começa a brotar. E aí o dono da vinha, né, disse que não, que deixasse o joio crescer com o trigo, que no momento de ceifar, no momento da colheita, né, aí sim a gente ia dividir o joio do trigo, o joio seria queimado e o trigo seria utilizado, seria guardado no celeiro, né. Mais ou menos nesses momentos, e a psicografia de Chico Xavier é muito rica, ela explica para a gente isso. Esse momento é o momento do joio e do trigo. É o joio crescendo ao lado do trigo. E o mais importante, eu acho, é a gente escolher se a gente quer ser joio ou se a gente quer ser trigo. A gente escolhe, né? A terra é esse grande canteiro, né? E nós é que temos que escolher quem a gente quer ser. Porque, dependendo das nossas escolhas, aí sim, nós vamos para mundos muito melhores, ou a gente vai continuar em mundos iguais ou piores do que a Terra. Então, está mais do que na hora da gente evoluir, porque tudo evolui, a natureza evolui, né? O mundo, né? A Terra, fora outros orbes, né? Que cada dia vocês veem, isso é outra coisa também. Cada dia se descobre mais e mais e mais planetas, mais e mais galáxias, né? Então as galáxias estão aí, né? Com certeza muito habitadas. Existe às vezes até um questionamento que as pessoas falam: ué, mas habitada como se a gente não tem notícia, né? O homem vai para Marte, o homem vai para lá, o homem tira uma foto daqui, a gente não vê. Cada planeta tem uma necessidade para aquele planeta, né? Nós na Terra temos esse formato, né? Temos essa encarnação desse jeito. Isso não quer dizer que em outros planetas a encarnação ou a constituição física seja igual da Terra. Então a gente não deve esperar
um dia alguém descobrir um planeta e encontrar uma Regina lá no planeta XYZ, que não vai acontecer. Cada planeta tem a constituição até física necessária para os espíritos que vão evoluir naquele planeta, que vão reencarnar naquele planeta, né? E a convivência entre espíritos, entre nós, é que realmente nos capacita para a verdadeira evolução, né, gente? Porque eu nunca ouvi dizer de ninguém que viva sozinho que tenha problemas de convivência, porque não tem, ele vive sozinho. Pior que às vezes até, eu estou falando isso, mas às vezes até tem, né, gente? Não tem? Às vezes tem aquela pessoa que nem ela mesma se aguenta, né? Às vezes nós estamos nesse dia, não estamos? Aquele dia que a gente fala, meu Deus, nem eu não estou me aguentando. Aquele dia que parece que o espírito não cabe no corpo. Então, é na convivência que a gente vai aprender a verdadeira amizade, onde a gente vai criar laços. Porque eu acho que é muito reconfortante quando a gente reencarna, seja em que planeta for, a gente encontrar aquelas pessoas que foram queridas ao nosso coração. E às vezes a gente encontra, né? Às vezes não é um parente, aliás, a maioria das vezes não é um parente, né, gente? Porque às vezes os parentes a gente tem até mais dificuldade, né? Às vezes a gente encontra aquela pessoa que de graça eu olho para ela e eu gosto dela. Nossa, eu tenho uma simpatia, uma coisa no coração quando eu vejo aquela pessoa. O que é isso? É assim, gratuitamente isso acontece? Não. Isso são espíritos que nós já convivemos em outros momentos de reencarnação. E podemos, naquela oportunidade, criar laços com essas pessoas, com esses espíritos, que hoje estão em outros corpos, mas a sensação do amor, do carinho, da alegria permanece. Porque nós nos atraímos por isso. Nós nos atraímos por vibração. Então, na realidade, é quase que um imã, gente. É um imã. Até a reencarnação nos planetas é por atração mesmo. É como se a gente se sentisse atraído. E acontece com esses queridos, que às vezes a gente encontra. Quantas vezes a gente olha uma pessoa que a gente conversa pouco e a gente... Comigo já aconteceu várias vezes, não sei com você. E a gente fala assim, puxa, eu gostaria tanto de ser amigo dessa pessoa. Bate uma simpatia de primeira. Como também o contrário é verdadeiro. Eu só de olhar, já bate um negócio, já bate aquela antipatia que a gente chama de gratuita. A explicação é a mesma. Então, para que a gente está aqui? Só para estar com os queridos e isolar aquele que a gente não acha muito simpático? Não. A gente está aqui para criar laços. Laços de amizade, laços de afetividade, né? Para tentar entender por que eu rechaço aquela pessoa. Por que quando eu olho para aquela pessoa, alguma coisa me incomoda? Então, se a gente tiver boa vontade no coração, a gente descobre. Porque esse é o caminho. É o caminho porque a gente vai e volta, né? A gente desencarna e reencarna. E nessas idas e vindas, é tão bom quando a gente encontra pessoas queridas. Isso faz tanto bem. Nós sabemos que, às vezes, naquele momento de dificuldade, como que uma palavra de uma pessoa querida faz toda a diferença na nossa vida. Então, vamos criar laços, em vez de criar cordas, né? Vamos criar laços, para a gente poder ter essa oportunidade de ter essas pessoas junto com a gente. Questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Aí os espíritos respondem, não. Porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Então, se existem planetas similares à Terra, não há necessidade de a gente passar por todos eles, certo? Então, a gente precisa passar pelos lugares que serão necessários
e que nos ajudarão nas nossas encarnações. Por isso que quando a gente vive muitas encarnações num mesmo planeta, a gente deve tirar o melhor que a gente pode da convivência nesse planeta. E não, muitas vezes, fazer que nem a gente vê que as pessoas fazem no planeta Terra, né? Sujam, degradam, desmatam, enfim. A gente precisa proteger esse planeta. Por quê? Porque esse planeta vai ser, com certeza, a nossa morada futura. Muitas vezes, talvez, ainda vamos reencarnar, muitas e muitas vezes. E aí, por isso, a reencarnação nos coloca em várias posições. Ora eu sou patrão, ora eu sou empregado, ora eu sou rico, ora eu sou pobre. Ora eu vou estar bem situado na vida, bem situado que eu digo financeiramente. Ora eu vou estar com mais dificuldades, né? Por quê? Porque eu preciso aprender passando por todos esses estágios, né? Porque se toda a vida eu reencarno como patrão, eu vou aprender a mandar muito bem. Mas muitas vezes eu vou saber obedecer. E tem momentos na vida que você precisa aprender a obedecer. A gente não pode querer mandar sempre. E aí vem a vida e coloca a gente numa condição subalterna para quê? Para eu aprender que eu não mando sempre, aprender que tem horas que eu vou ter que executar. E fazendo esse estudo, eu cheguei à conclusão, isso é uma conclusão minha para mim, que eu acho que para as futuras encarnações nossas, acho que o melhor sentimento que a gente pode criar é o sentimento da empatia. Porque o sentimento da empatia é a gente se colocar no lugar do outro. E se eu aprendo a fazer isso em todas as minhas situações, em todas as situações aqui enquanto encarnada, eu com certeza vou, ao voltar para a Terra, ou até mesmo para um outro planeta que eu tenho aqui, eu vou saber lidar muito melhor com o outro. Porque se vocês repararem, um dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui hoje é a falta de empatia. As pessoas não têm paciência com o outro. Se o outro discorda de você, você já quer matar ele. Matar literalmente, tá? A gente vê isso nas redes sociais. As pessoas desejando que o outro morra apenas porque ele pensa diferente. Então, se eu não desenvolver urgente a empatia com o próximo, vai ficar muito difícil. Eu vou ter que reencarnar em condições muito difíceis para aprender na marra. Porque se Jesus, né, fala para a gente, né, o amor cobre a multidão dos pecados. Se eu não aprender pelo amor, amigos, eu vou ter que aprender pela dor. E se eu não cuidar desse planeta com toda a dedicação e carinho que ele merece, quando eu voltar para esse planeta, para onde vocês acham que eu vou? Vocês acham que eu vou morar onde? Em Cabo Frio, aqui, na beira da Praia do Forte? Não, não vou não. Talvez eu vá lá para Friburgo. Lá, estou usando o exemplo de Friburgo por causa das atuais... Nada contra Friburgo, adoro a cidade. Eu estou falando por conta do atual problema que aconteceu, aquela chuvarada louca, e de repente eu vou ter que estar lá. Por quê? Porque eu estive aqui, reencarnei em Cabo Frio, uma cidade maravilhosa, passava pela rua, comia uma bala, jogava o papel no chão. Chupava um sorvete, jogava o papel no chão. Comecei a ir para a praia, querer trazer todas as conchas da praia para a minha casa, porque elas iam ficar lindas enfeitando a minha casa. Então, são algumas coisas que nós temos que pensar hoje em dia. Não dá mais para a gente passar pela vida fazendo tudo que dá para dar na nossa cabeça. Não dá mais para isso, amigos. Então, se não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor. Não vai ter jeito. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim. Quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Sim. Ah, então no planeta Terra só reencarna pessoas que ainda
ainda está naquela condição lá de espírito, né, daquela classe que eu falei para vocês, de espíritos imperfeitos? Não, com certeza tivemos e com certeza temos, porque existem os conhecidos, né? Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, e os desconhecidos, aqueles que não têm projeção na mídia. Mas quantas e quantas mães de família suportam ali, às vezes, aquele casamento, aquele filho problema, aquele marido, ou o marido suporta aquela esposa, às vezes uma doença. Quantos suportam, quantos resistem a isso sem reclamar? Esses são espíritos que já aprenderam isso, já são espíritos em melhor condição do que a gente. Às vezes eu fiz uma bolha no pé com um sapato, eu reclamo até dizer chega, né? E às vezes as pessoas estão passando por problemas tão difíceis e estão ali, estão passando, estão suportando. Então, a gente pode sim reencarnar na Terra, mesmo talvez já merecendo um outro planeta, porque a gente diz, não, eu vou... A mãe, um exemplo disso é a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz já era um espírito que tinha uma certa evolução. E ela já estava se preparando para reencarnar, para receber quem? Ela ia casar novamente com o pai dele e iria receber como filha 2 amantes que ele teve. Quem de nós seria capaz de ter de ter uma decisão dessa? Isso lá no mundo espiritual, né? Às vezes a gente até prometeu no mundo espiritual. Não, eu vou, eu quero. E aí quando chega, a situação acontece naquele lar, eu rejeito, eu não aceito. 178A. Isso não pode ocorrer também por expiação? Você reencarnar num mundo relativamente inferior. E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição, nesse caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quando você necessita reencarnar no mundo inferior, isso não é por castigo. Fica parecendo assim que Deus fala, você então não fez tudo o que tinha que fazer, pimba, vai lá para a terra, então para você sofrer lá com aqueles políticos lá, com aquela condição que a terra está. Não é assim que funciona. Não é assim. Se a gente está aqui, ou a gente pediu para estar, né? Porque às vezes alguns espíritos têm essa oportunidade de preparar a sua reencarnação. Ou porque a gente veio compulsoriamente mesmo. Tipo assim, o que é vir compulsoriamente? É tipo assim, vai para a Terra porque é lá que você precisa estar. É lá que você precisa estar para a sua evolução, para evoluir. E aí a gente vem, com a cara e com a coragem. E aí chega aqui e encontra essa doutrina maravilhosa, que explica tudo isso para a gente, né? Aí só nos resta o quê? A gente pensar e decidir fazer diferente dessa vez. Porque qual a melhor encarnação nossa? Qual é? Essa. Porque é que eu estou aqui agora. Então vamos aproveitar, porque essa, vocês podem ter certeza, é a sua melhor encarnação. Mas eu não acredito nisso que você está falando, Regina, porque eu sofro, olha, você não sabe, eu tenho parente difícil, eu tenho problema de saúde, mas você precisa disso para você se melhorar. E tinha que ser aqui no planeta Terra? Tinha que ser no Rio de Janeiro? Tinha que ser no Rio de Janeiro. Porque se fosse para ser no Canadá, você tinha nascido lá. Ou então, mesmo que você não tivesse nascido lá, você tinha ido para lá. Tinha que ser aqui sim. Esse é o planeta, esse é o estado, é a cidade que você precisa, que nós precisamos, né? Até mesmo os mundos inferiores, gente, estão sob a proteção das leis de Deus. Nada acontece nos mundos
que não tenha o controle de Deus. Deus é onisciente, onipotente, Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe as nossas necessidades. Então, não existe essa coisa de... Os mundos são compatíveis com as nossas necessidades. Tá? 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Aí os espíritos falam, não. É como na Terra. Há seres mais e menos adiantados. Pois é, gente, aqui na Terra existem... Eu falando assim, às vezes fica parecendo, né? Ai, meu Deus, todo mundo com dificuldade. Sim, todos nós lutando. Mas a gente aqui tem seres com mais necessidades e outros com menos. Por quê? Porque nós precisamos estar juntos para aprender. Então, é alguém que me ensina uma coisa que eu preciso aprender e é alguém que eu vou ensinar alguma coisa que ele precisa aprender. E isso acontece de uma maneira muito sutil. Isso não acontece assim, tipo, alguém chegar para você e dizer, olha, Rogério, você precisa ter paciência com a sua esposa. Né, Rogério? Meu marido. Eu já estou dando a dica aqui para ele. Não é assim que a coisa funciona assim, ó. Ele tem aquela esposa que muitas vezes é chata, é faladeira, é muito persistente com certas coisas. Então, qual é o treino? O treino dele é a paciência. Entendeu como é que Deus faz? Se você precisa treinar a paciência, quem que Deus vai botar do seu lado? Uma pessoa calma, tranquila, é essa? Não, gente, porque aí era presente. Embora seja um presente, tá? É muito interessante a gente ver isso. É aquela pessoa que às vezes está ali do nosso lado, seja nosso filho, seja nosso marido, nossa esposa, seja o presidente da casa espírita. Está ali junto com a gente para quê? Para a gente aprender um com o outro. Às vezes eu reclamo tanto daquela pessoa que eu não consigo perceber para que Deus colocou ela ali do meu lado. Porque eu estou reclamando. Então, a gente precisa perceber mais por que a gente que está com aquele falador, por que a gente está com aquele que reclama, por que a gente está com aquele que cisma, com aquele que é ciumento. A gente está porque a gente precisa. Porque tem algum motivo para a nossa evolução, para ser aquela pessoa que está do nosso lado. Em compensação, a gente encontra aqueles que são aqueles que vão dar aquele conselho. Tenha paciência, calma, olha o lado bom. É aquela pessoa que vai estar sempre mostrando para a gente o outro lado da vida. A gente tem muitas pessoas assim com a gente. Questão 180. Nossa última questão. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios de para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Que nem nós já conversamos em outras ocasiões, nós precisamos evoluir no amor e no conhecimento, né? A gente precisa amar o máximo que a gente puder, embora a gente ainda não entenda na nossa condição evolutiva esse amor que Jesus pregou para a gente. Mas a gente tem que buscar esse entendimento. E a gente também precisa evoluir em conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa entender por que as coisas acontecem do jeito que acontece. Eu acho que a doutrina espírita traz toda essa chance e essa oportunidade para a gente. Agora, em muitos momentos, às vezes, eu vou reencarnar numa condição que eu vou até me tolir. Meu corpo físico não vai deixar que a minha inteligência fale. Exemplo, às vezes a gente vê muitas crianças ou muitas pessoas que de alguma maneira nascem, vamos supor assim, embotada mentalmente, né? Com algum tipo de retardo, aonde ali aquele espírito ele tem que ser cuidado.
não tem como ele manifestar essa inteligência, porque fisicamente o corpo físico não deixa. Isso não quer dizer que aquele espírito não tenha inteligência, e muitas vezes é até um espírito mais evoluído até do que a gente imagina. Mas ele precisou de uma encarnação onde ele não teve condição de manifestar isso. Ah, mas por que ele precisou? Porque com certeza ele usou muito mal a sua inteligência. Com certeza teve a oportunidade de fazer o bem, e optou e escolheu o pior caminho, o caminho de fazer o mal. E aí existe uma necessidade das leis de Deus se recuperarem, né? Isso não é pagar, isso não é castigo, isso é recuperação. A gente precisa, muitas vezes, passar por situações que nos acorde. Então, por exemplo, esse é um caso, né? No nosso lar, André Luiz buscava sempre o conhecimento, né? Aí ele fez uma pergunta para Lísias, que estava sempre com ele, é quem ajudava ele. Ele perguntou assim, interessante essa pergunta, ele perguntou assim: como eu encarnado serei como espírito desencarnado? Na realidade, ele quis dizer o seguinte, quando eu desencarnar, como é que eu vou ser? Né? Eu sou espírito encarnado, mas eu desencarnei, e aí? Aí eu vou ler, porque é bem interessante o que Lísias fala. Não podemos achar que, ao deixarmos o envoltório material, adquiriremos asas de anjos, ou mesmo evoluiremos ao toque dos sinos. Isto não existe. Como já nos avisou Jesus, a cada um segundo as suas próprias obras. Portanto, seremos nós mesmos, como espíritos, com nossas mazelas, virtudes e todos os conhecimentos que angariamos quando aqui no planeta. Por isso a importância de procurarmos sempre o bem maior, a semelhança do Cristo, que foi e é o nosso exemplo. Cristo é o nosso modelo e guia, né? E algumas pessoas questionam assim, mas eu não sou Cristo. Não. Mas por isso ele é o nosso modelo e nosso guia. Nós não somos o Cristo. Mas um dia Cristo já esteve na mesma condição que nós estamos hoje. E chegou até onde ele chegou. Então ele deve ser o nosso modelo a seguir. E guia por quê? Porque tudo o que ele nos ensinou, se a gente praticar e se a gente fizer, a gente vai chegar mais rápido aos mundos felizes e ditosos. Lembrando que aqui na Terra eu posso colocar várias máscaras e passar despercebido. Mas diante da espiritualidade nada passa, e todos os véus serão tirados, e o eu verdadeiro tomará seu lugar. A maior vantagem para o espírito é de crescer moral e intelectualmente, seja onde for. A casa é uma só, a casa de Deus. Vamos fazer o nosso melhor para evoluirmos moral e intelectualmente. Nem que seja por egoísmo, porque não tem outro caminho. Esse é o caminho. Então, quanto mais rápido nós conseguirmos vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, mais rápido nós vamos chegar a esses planetas ditosos. E mais rápido nós vamos poder transformar a Terra num planeta de regeneração. Boa noite.